galera, tudo bem? Mais um episódio do Quirilos Talk. Hoje a gente vai receber o bicampeão brasileiro de motocross, Thales Gilardi. E aí, Gui, tudo certo? Thales, a gente convidou ele aí, vai contar um pouquinho pra gente da carreira dele, desse acidente que ele teve aí recente, que na verdade até parabenizar ele da recuperação, porque foi um negócio que foi feio, ele vai contar pra gente. E só de ver ele aqui com a gente andando e saudável já é um puta alívio pra nós. É verdade, essa semana completa 7 meses e, como você falou, foi um grande susto. Eu nunca passei nada parecido na minha vida, então só de estar aqui, como você falou, em pé, caminhando e voltando assim à vida normal devagar, estou bem contente com isso. Ainda não sei se vou voltar para as corridas profissionalmente ou se eu vou voltar a dar um rolezinho só, isso só a evolução da lesão vai dizer. Mas lá no começo foi bem difícil, eu só pensava em ter uma vida normal, voltar a caminhar, porque desde o acidente até o dia que eu operei, foram 2 dias no hospital, eu não sentia do umbigo para baixo, então eu só ficava naquela expectativa de esqueci motocross, esqueci moto, tudo, só queria voltar mesmo a levantar, a caminhar. E depois prioridade vira outra, né? Esquecia tudo que eu passei minha vida inteira de moto, eu só queria o básico, queria levantar, queria andar. E aí quando eu operei, eu acordei da cirurgia, já encostava na minha perna, sentia, então foi tipo um grande alívio. E aí logo no dia seguinte, o médico já me tirou da cama e falou, ó, você não pode fazer nada eu tava usando um colete que tinha barra de ferro e tal, que eu não podia dobrar nem nada, mas ele falou, ó, fique em pé e faz o que você puder, de andar e tal. Porque ele sabia que eu tinha perdido o movimento, então tipo, era um novo começo. Aí eu meio que ia daqui até a porta em 10 minutos, o pé ia arrastando. Mas já é um avanço, né? Melhor do que no dia anterior que você foi dormir sem sentir, né? E aí aquilo pra mim foi ótimo já. Ele falou, ó, daqui pra frente vai ser só melhora, claro, vai ser um processo demorado. Tanto é que eu fiquei praticamente 1-2 meses em casa deitado, fazia fisioterapia na cama. Foi bem delicado, assim, até para a cabeça, assim, até cheguei a tomar remédio e foi um momento difícil, assim, bem para baixo. Mas aí depois que eu comecei na fisioterapia com 3 meses, aí foi bem rápido, assim, me ajudou bastante. Eu não fazia nada sozinho, né? Tudo eu precisava de ajuda da minha mãe, do meu pai, a tomar banho, subir e descer escada. Então, com 3 meses eu estava bem mais firme, assim, caminhando, bem mais ativo. E aí na fisioterapia já acelerou bastante a recuperação e hoje aí eu tô bem melhor, sem colete, já tô pedalando. Daqui a pouco acho que já começo a fazer uns exercícios mais estilo academia e vamos ver, se tudo der certo acho que mais um pouquinho dá pra voltar a subir na moto de novo. Legal. Eu lembro até no dia do seu acidente, se não me engano foi um domingo, né? Foi. Foi correr no Capixaba? Isso, eu tava numa etapa do Capixaba perto de Colatina, não lembro o nome da cidade agora, mas estava bem longe de casa. Pior ainda, né? O negócio acontece longe de casa, você tá literalmente meio que sozinho, né? Por mais que sua família estivesse junto, você... Eu tinha meu pai junto no dia e tenho bastante amigo lá na região, mas mesmo assim eu não tava com meu médico, minha mãe precisou sair daqui, porque eles estavam tentando me transferir de lá pra cá. E aí o meu médico falou que quando ele viu o exame, ele falou, ó, a lesão é tão grave, o pedaço é tão grande na medula, que se, por exemplo, ele tomar um tranco na estrada ou no avião, alguma coisa assim, e machucar, aí não volta mesmo. Então... Eu lembro, alguém jogou no grupo que a gente tem, que a gente tá junto e jogou, puto, o Thales caiu, putz, os caras falaram, acho que foi sério. Até você responder e passar pra nós a real situação, tava todo mundo bem preocupado. Como que foi o tombo exatamente? Foi virando não sei se virou de frente, né? Foi tipo, não foi nem perto dos piores tombos que eu tomei, foi numa mesinha, saindo numa curva, era uma mesinha subindo, eu tava disputando, eu acho que eu saí de trás assim meio que pra pegar outra linha, não lembro se eu peguei uma pedra ou alguma quina na entrada, e eu tava sentado, quando eu bati na quina, a moto bateu na minha bunda, eu virei. E eu tive todo o controle no momento, eu lembro perfeitamente. Eu achei que não era tão alto, e eu abandonei a moto, pulei pra frente, e eu achei que ia bater e ia rolar no chão. Só que quando eu bati, não sei se eu escorreguei ou se eu vim de muito alto, a perna não aguentou, eu escorreguei e bati sentado. Que eu bati sentado já na hora já... Você não chegou a apagar nem nada? Não, graças a Deus isso foi uma coisa muito boa, porque na hora que eu caí, eu tinha acabado de passar pelo meu pai dando placa. E aí ele gritou, sai da pista, e ele sabe que por mais que eu
tô machucado, eu vou levantar e ele viu que eu não levantei, ele veio correndo e falou, o que aconteceu? Eu falei, pai, me ajuda que eu não tô sentindo. Eu só tinha o apoio da mão, e aí quando eu gritava pra ele me ajudar, aí quando eu fui virar, minha perna caiu pro outro lado. Tipo, ela meio que sem controle foi pro outro lado, eu tava assim. Aí, tipo, eu entrei em pânico. Aí eu, me ajuda, aí ele tirou o capacete, e eu, como eu não tinha ativação mais da musculatura, eu dobrei. Como se eu estivesse, tipo, embolando, assim. E aí eu tava me sufocando. Aí a única coisa que eu falei pra ele, tenta, não me mexe, né? Tipo, só me levanta aqui pra eu tentar respirar e chama a ambulância que eu preciso sair daqui. Aí, como eu tava bem consciente, assim, eu só falava pra galera, não me torce, não me puxa, os caras, não, tira ele. Eu falei, não encosta. Do jeito que eu tô, traz uma maca que eu vou ajudando a me colocar. Aí, tipo, eu meio que consegui me virar, assim, de uma vez, ficar esticado, aí calçaram com a maca, aí me enfaixaram inteiro na maca e hospital. Aí eu fui até fazer exame e tudo. E você foi super bem atendido lá, né? Fui. Eles queriam... Você não estivesse com o seu médico, mas o pessoal te atendeu legal, né? No primeiro hospital, assim, tipo, é foda, né? Pensar nisso, assim, hoje eu tô bem, até você pensar, pô, o cara podia ter sido mais... Mas quando eu fiz o primeiro exame, assim, os 2 primeiros, o cara falou, eu sei que você é atleta, tudo, mas... ele falou, você tá sentindo o pé? Nessa hora tinha começado a formigar um pouquinho o dedo. Aí eu falei, putz, parece que tá... Já é um alívio, né? Tá começando, tipo, já tinha umas 3 horas. Parece que tá querendo formigar o dedo. Mas assim, a bunda, assim, minha perna, eu não sinto nada. Cintura, ele falou, pelvis, nada. Né? Ele falou, sua lesão tá aí. Talvez você vai sentir o pé daqui umas horas, mas aqui não. Porque a lesão é bem na L1 e essa região não... Pode ser que você não sinta mais, você não tenha a firmeza de ficar em pé, ele falou. Aí eu falei, isso quer dizer que eu tô na cadeira de roda? Aí ele falou, isso é uma grande chance, então você tem que operar, mas se não voltar, você tem que estar ciente que sua lesão tá aí. Tipo, aí na hora foi foda, que tipo, eu fiquei bem desesperado. Tudo, né? Na hora eu tava no telefone com a minha mãe, tipo, mãe, parece que eu tô sentindo o pé, e o cara falou isso, eu falei, mãe, fudeu, o cara falou que eu já não vou andar. Aí, tipo, da positividade que eu tava, foi pro buraco. Aí foi bem intenso, assim, até que eu fui transferido de hospital, aí meu médico falou, não pode não pode ser transferido, tem que operar aí. Aí meu médico até que indicou, foi naquela amizade, indicando, até que chegou nesse médico que me operou, o cara foi bem legal, bem atencioso. E aí ele falou, você não pode operar hoje pelo inchaço na medula e tal. Eu fui operar na terça-feira. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E ele falou, eu não sou médico de atleta nem nada. Eu acho que você vai ter uma vida normal. Não sei se você vai voltar a correr profissionalmente, mas assim, daqui a um tempo você vai voltar a andar, vai voltar a ter sua vida. Então, agradece por isso e que você não tá na cadeira de roda. Que foi aquele primeiro pedido que você já tinha. Na hora que ele falou normal, isso, né? Eu falei, não, se for isso, eu já tô mais do que contente. E quando você caiu, você já estava correndo no Enduro ou você ainda não estava correndo no Enduro? Eu tinha acabado de fazer a final do Enduro. Foi uma semana depois da final do Brasileiro de Motocross de BH. Eu tinha feito a temporada inteira no Enduro, que foi bem legal pra mim. E até muita gente me pergunta, né, como é que é a relação, se tem alguma coisa a ver e tal. Mas foi uma modalidade que eu me surpreendi, na verdade. Eu sempre tive vontade de correr, não de fazer o campeonato. Na verdade, eu queria pegar uma prova mais regional, mais local. Mas aí aconteceu que eu tive uma grande proposta da Orange BH KTM, que tinha a equipe oficial no Enduro. E aí, só que eu já tinha toda a minha estrutura no motocross com a minha equipe sub-27, então eu não podia abandonar o motocross. Aí eu falei, vou ter que tentar ali equilibrar as duas. Só que eu não tive tempo de treinar, não tive tempo de fazer alguma prova, só fiz as 7 etapas do Brasileiro de Enduro. E assim, eu pegava a moto na quarta, quinta, viajava com a equipe. Uma moto, pra quem não sabe, as KTMs que o Thales andou, elas não são nem linkadas, né? Isso, as de Enduro, então já começa por uma moto totalmente diferente, esporte diferente. E era 250, eu treinava de motocross 450, corria 350. Corria 350. E no Enduro 250, então eu ficava toda hora tentando me adaptar rápido. Mas assim, é bem diferente. Claro, quando tinha etapa que tinha especial mais motocross, assim, passava por pista de motocross ou era mais pastão, assim, solto. Ia bem melhor. Eu me dava bem, mas assim, as 2 primeiras que foram muito barro no sul, muita pedra,
Então era bem liso, sofri bastante, assim. Primeiro que eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo lá. Não tinha noção que era uma prova de brasileiro de enduro. Não sabia andar em pedra molhada. Uns caras muito casca-grossa. Com os caras que são top. Um Botrel. Exato. E assim, eu cheguei lá e falei, tipo, eu juro, eu não sabia a regra. Eu não sabia o que era um CH, eu não sabia quanto durava uma volta. Os caras falaram, ó, entra atrás de alguém no deslocamento para você não se perder, porque os caras têm mais noção dos macetes, porque o deslocamento você não reconhece, você não caminha o deslocamento, você só caminha especial na quinta e na sexta. Só que você pode se perder porque é na estrada. Você saiu do box, você pega uma estrada, ou uma estrada de terra, ou uma rua, e vai seguindo as marcas. Plaquinha, pinta o chão, e vai. E uma volta são 2 horas. Então você fala, se eu me perder aqui, já era o dia. Acabou o dia. Então eu fiquei nessa expectativa, mas acabou que eu me ferrei muito, foi bem difícil. Mas no final eu me diverti pra caramba e falei, não, vou continuar. E os caras falaram, se você passar as 2 primeiras do barro, o resto você vai evoluir pra caramba. Aí meu objetivo era esse, se eu terminar as 2, aí o resto do ano vai ser top. E foi bem legal, eu gostei, até nas 2 últimas eu fiz pódio na E1, que era a categoria. Claro, ainda estava distante de disputar uma vitória, mas da distância que eu comecei aonde eu terminei, eu consegui evoluir muito até todo mundo, assim, até os meus concorrentes, tanto os patrocinadores também ficaram bem contentes com a evolução. E até tinha vontade de correr esse ano, se eu não tivesse me machucado. Você provavelmente continuaria? Eu tinha muita vontade de continuar. Tava bem contente, assim, com a modalidade, porque como eu posso falar, é um meio diferente, assim. Acho que por não ter aquela disputa do gate, de o cara bater lado a lado, igual a gente tem no motocross. Tipo de disputa, né? Então você chega no final você chega no CH, tá todo mundo trocando ideia. Você anda muito sozinho. Você fica o dia inteiro sozinho. Então você fala, pô, aquela especial tá diferente, ali mudou, pô, quase bati no deslocamento, você fica naquela brincadeira o dia inteiro. E no motocross não, fica naquela disputa de guidão o tempo inteiro, bateria. Então é um meio diferente, eu achei bem legal, assim, gostei bastante. Entendi. Você citou sua equipe, que você tem a Sub-27, conta um pouquinho pra gente como que ela surgiu, como que começou. Você já foi piloto oficial Yamaha, piloto oficial Honda, muitos anos. Fala pra gente desde dessa época de piloto de fábrica, para depois você ter sua própria equipe, como é gerenciar sua própria equipe, que é totalmente diferente de você ser... Claro, você tem pessoas que te ajudam por trás, mas querendo ou não é seu nome que está ali. Sim, foi uma ideia bem legal, mas como você disse, eu vou voltar um pouco na época que eu fui oficial Honda, eu entrei na Honda em 2005, que eu andava de oitentinha ainda, foi meu último ano, que eu fui campeão brasileiro. E aí eu fiquei na Honda de 2005 até 2009. Aí em 2010 eu andei de KTM, 2010 e 11. Era mais ou menos uma estrutura minha, assim, pessoal, eu e meu pai. Só que eu tinha o apoio da KTM, era um apoio legal. E aí em 2012 e 2013 eu voltei para a equipe oficial Honda, que eu tive bons resultados. Em 2012 eu estava liderando a Superliga e o Brasileiro, mas eu acabei me quebrando 2 vezes durante o ano. E aí eu perdi a disputa. A Superliga até que eu fui até o final disputando, mas por conta de lesão perdi muito ritmo e tal. Acabei ficando em terceiro, se não me engano. E 2013 foi meu primeiro ano disputando com o Paulo, que foi bem disputado. Eu venci, ele venceu, acho que o final do ano foram 6 pontos de diferença só. Um campeonato de 8 etapas é bem justo. Sim. E em 2014 eu fui para a Yamaha, foi meu primeiro ano, eu acho que foi o meu melhor ano assim, de nível técnico e físico. Eu estava me sentindo muito bem. De 250? De 250, foi meu último ano de 250. Aí no final do ano teve aquela cena do Rio Grande do Sul que a gente acabou batendo, né? Uns falam que eu estava certo, uns falam que eu estava errado, enfim. Foram os 2 ombros deslocados que me ferraram bastante. Foram 2 lesões graves, eu tive que passar por cirurgia e uma recuperação bem demorada. Então, perdi muito tempo de moto e aí foi tudo uma mudança grande, assim, de categoria, volta de lesão. E aí foi aí que a gente criou a minha equipe, porque quando eu operei, meu médico falou, tava a mesma história, se eu ia voltar, se eu não ia voltar, porque o meu direito foi bem grave. Eu não sabia se eu ia ter... força, mobilidade. Isso, tipo, voltar 100% que eu era... Ter um ombro para seguir a carreira de atleta. Exato, de tipo, aguentar pancada, aguentar um tombo.
E aí ele falou, não, vamos dar passo a passo, e aí acabou que eu voltei, e ainda tinha o suporte da Yamaha na época. E aí foi quando eu criei a Sub-27. Aí eu falei, vamos começar com essa ideia, vamos ver o que vai dar. E na época eu andava de MX-1, que foi meu primeiro ano, o Fred foi de MX-2 e o Lucas Caetano de MX-2. E o Lucas treinava comigo nos Estados Unidos, e aí a gente ficou lá um tempo, ele falou, não, voltar, vamos andar junto. Aí foi quando a gente criou, eu sempre tive o suporte da SW, que é meu patrocinador desde 98. Aí mantive a Yamaha, enfim. A gente já tinha estrutura, né, de boxe que sempre foi nossa. E aí a gente juntou tudo isso, juntou os pilotos e deu o start em 2015. E aí foi indo. 2015 foi bem difícil, foi um ano de recuperação. Mas ainda até que no final fui bem, consegui fazer um terceiro na MX1 na etapa do Rio, em 3 rios. E acabou que você veio voltando de lesão, subindo de categoria. Foi tudo muito difícil. Complicado, ainda mais você que sempre foi um cara que teve a tocada da 250. Sim, exatamente. Era pra quem não sabe, pode aí puxar na internet, ver uns vídeos do Thales. O Thales era um animal de 250, literalmente. Era loucura ver ele andando de 250. E subir para 450, o Thales é um cara pequeno, estatura, um cara, como é que chama, a caixa mais magrinha, tipo fraco, eu assim. Né? E, não, fraco não é, né? Senão eu não aguentava tudo isso, mas... Mas é verdade, porque foram 3 coisas, né? Foi moto, né? 250 para 450, a lesão e toda a questão da recuperação, porque eu perdi muito peso de ficar parado e na 450, do meu normal, eu já tinha que ser mais pesado. Então eu comecei meio que negativo, cheguei no meu peso e tive que passar. Com um ano da Yamaha, porque você subiu de Yamaha com uma moto muito forte. Muito forte. Moto extremamente estúpida. Eu sofri bastante. Deve ter sido puxado mesmo. Mas aí fui naquela batalha durante todo o ano, até treinando com a galera, né, Los Reis, sempre puxando o outro e foi me ajudando. No final do ano eu estava super bem. E aí acabou que 2015 para 2016 eu perdi o esquema da Yamaha, nossa equipe não tinha mais o suporte. Foi quando a gente voltou era na época Husky, né, mas bem similar à KTM, que a gente voltou com as motos europeias, que eu me surpreendi bastante. Porque as motos, para quem não sabe também, a Husqvarna, na verdade, nunca teve equipe no Brasil. Sim. E a do Thales foi a primeira equipe Husqvarna do Brasil. E as KTMs ficaram muito tempo de fora das competições aqui no Brasil. Sempre muito forte fora do Brasil, mas aqui no Brasil eles não tinha estrutura, não tinha investimento nos atletas daqui. E o Thales montou a equipe com a Husqvarna. Até uma coisa que eu gostaria de perguntar para ele é a diferença entre as motos japonesas e as europeias. Que a gente vê primeiro a diferença de valor das motos. Sim. E claro, tudo tem um porquê delas terem essa diferença de valor. E explica pra gente um pouquinho dessa diferença, a diferença das motos. Você nela, porque parece que foi uma moto que você se encaixou legal, até mais do que nas japonesas, apesar de você ter feito quase sua carreira inteira de moto japonesa. Assim, pessoalmente, claro, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu detalhe, mas assim, que eu vejo no geral, até amigos que trocaram japonesa por KTM ou Husky, eu acho que no geral, assim, é a questão original que ela vem. Claro, hoje as motos no geral vêm muito boas, suspensão, freio e coisas do tipo, mas eu acho que a KTM, a Husky, a KTM que eu usei nos últimos 2 anos, que eu vejo assim de muito diferente, é uma moto muito leve, e que eu vejo detalhe assim que, além dela ser leve, tem um sistema de freio muito top, que vem em Brembo original, que muitos pilotos assim que andam de japonês às vezes trocam o original, coloca Brembo, coisas do tipo. A moto é muito leve, tem um sistema de freio muito bom, suspensão eu acho muito top. O corpo de injeção dela dizem que é fantástico também, tanto que o pessoal até na preparação das Hondas tem usado, né, o corpo de injeção de KTM. E às vezes você, assim, coisa que você precisa preparar numa japonesa, talvez você vai preparar numa KTM, mas não chega nem à metade, assim. Igual eu falei que andava de 350, no 2018 eu peguei uma 350. Claro, é uma moto que tem 100 cilindradas a menos, mas assim, eu sou leve, isso ajuda, mas eu não tive que fazer uma puta preparação de fazer motor, fazer isso, fazer aquilo. Eu tinha um CDI, tinha um conjunto de escape e usava gasolina que ajudava, aquele aditivo,
mas não tinha cabeçote, não tinha pistão, tachado, nada que gastasse assim absurdo. E todo mundo falava, não, essa moto tem tudo. Eu falei, não tem, tipo, nem tinha tudo isso para preparar uma moto. Você juntou uma moto que é mais forte que uma 250. Sim, que é como você falou, que é meu estilo. Seu estilo e me ajudou muito mais. Muito. E eu largava no meio do bolo ali, Campano, Hector, Jetro, que tinha todo mundo moto oficial, e largava junto. Tipo, eu cheguei a fazer roll shot algumas vezes, de 350. Acho que até o mais impressionante, acho que foi o ano passado, 19. Foi em Fama, que é uma largada que é tipo, no plano e você anda alguns metros é um puta paredão subindo. E eu cheguei, tipo, uma moto na frente. E os caras, não, isso não é possível, tava. A 350 que tem gasolina. 350 e você junto, casou e... Eu me dei super bem, até gostei muito da moto, até queria ter começado a andar antes com ela, talvez na época da Rus, que teria me ajudado. Mas enfim, é uma moto que eu gosto bastante e até hoje, assim, questão de, pela lesão, se tiver que voltar, no máximo a 350. Até se eu for voltar mesmo, eu quero voltar numa 250, que é menos susto, assim, mais na mão. E essa é a minha ideia por enquanto. Quando você foi fazer aquelas 2 etapas do AMA Motocross lá nos Estados Unidos, você tava de Husky, né? Tava, corri de 450. De 450 você tava. Moto também sem preparação de motor, só suspensão e ponteira, alguma coisa assim? Como que tava aquela? Não, então, a história do AMA foi bem engraçada, assim, porque eu tinha quebrado o dedo lá no Betão, em Bauru, e aí eu tava com a viagem toda paga, eu tinha comprado a moto lá, mas o plano não era correr o AMA. Eu ia treinar 3, 4 semanas e ia voltar porque tinha uma arena aqui, e eu corri o Arena na época. Aí eu falei... Aí quando eu tava lá, eu fui na primeira semana e eu não tava andando ainda, porque eu tava recuperando a lesão. Eu ia andar só na segunda pra frente, então eu ia andar 3 semanas. Aí eu tava lá, meu pai falou, cancelou o Arena, tem que esticar a sua viagem. Aí eu falei, pô... Porque eu sempre ia pro Rodney treinar e eu tentava correr o AMA de 250. Rodney Smith, né? Eu tentava correr de 250, que eu tava super bem e tal. E sempre batia brasileiro ou Arena aqui, eu tinha que voltar. Aí eu sempre fiquei nessa vontade de correr. Aí eu tava lá, falei, essa é a oportunidade de realizar o sonho. Não vou estar bem, mas enfim, eu tô aqui e tenho que aproveitar. Já tava treinando lá, a moto lá, né? Aí eu falei, tô com tudo aqui. Aí meu pai falou, aí só que tem a história da documentação no AMA. É meio demorado, não é tipo aqui que você liga lá, faz a filiação, não. Tem que esperar aceitar e tal. Foi toda aquela história. Aí 2 semanas antes, meu pai falou, eu vou ter que levar gráfico, vou ter que levar roupa, né, camisa, essas coisas. E aí a gente comprou a passagem, foi ele e meu amigo Thiago. Eles foram pra lá, eles estavam tudo certo, sem confirmação de se eu ia correr ou não. Aí na segunda-feira de Renton, saiu a confirmação, eu falei, pode vir que liberou. Aí vocês subiram. Aí eu tava com tudo lá, a moto pronta, ele chegou na quinta-feira à noite, a gente colocou o gráfico, pegou a camisa, sexta de manhã a gente foi pra Renton, que eu ficava acho que 1h30, a casa do Roger 1h30 de Renton. Aí só que eu tava muito fraco, assim, fisicamente. Tava naquela empolgação de correr, mas todo mundo falava, Renton é muito foda porque a pista destrói. Tipo, canaleta, buraco é muito foda. Mas eu falei, não, tô aqui, o meu tipo, primeiro objetivo é classificar. Classificou, me divertir nas baterias, vamos ver o que vai dar. Aí, Renton, eu caí na primeira bateria, não classifiquei, não terminei, eu tava acho que em 28º. Mas classificou, né? Classifiquei direto. Pro main. Classifiquei acho que em 29º, foi legal. E aí na corrida eu tava entre os 30, caí na primeira, não terminei. E a segunda eu tava muito dolorido, tomei um tombaço muito feio. Cruzei uma canaleta na reta, ela virou de frente e saí capotando. Aí na segunda eu fui meio que pra terminar, pra ficar naquela... Tipo, me preparar, ficar mais familiarizado pra etapa de Glen Helen, que não era na semana. É bem perigoso, né? E eu fiquei nessa assim, eu tô voltando de lesão, Glen Helen já tinha treinado, sabia como era. Só que na corrida é outra pista. Tipo, eles usam as subidonas e descidonas completas. Né? O pessoal acha que você vai para os Estados Unidos, treinar. As pistas na verdade mudam muito para as etapas dos Nationals. E é impressionante porque você já foi lá, você chega no treino, é bem destruída durante a semana. É bem destruída, só que é uma pista bem mais simples. Isso. Aí você chega na corrida, aqueles puta pulo gigante, duplão, assim, de tipo, mergulhar dentro. Do cara, você tá vindo lá de cima da montanha, você não vê o cara lá dentro. Do nada o cara sai, o cara que não pula, ele sai. E aquelas canaletas de tipo 10 metros na entrada de um triplo subindo, que canaleta descendo, não tem de ficar medindo. Exato. Aí eu cheguei lá, fui caminhar na sexta, tipo, os caras colocam terra, tipo, aquela areia funda,
E aí você fala, meu, é barro. No primeiro treino você fica naquela sobrevivência. Aí eu classifiquei, acho que super bem, acho que classifiquei em 27º, uma coisa assim, tava me sentindo bem. Só que tava muito quente no dia, tava sofrido assim. E aí eu sabia que não tava preparado, eu falei, meu, vou largar pra... Claro, queria andar bem, mas não queria errar do jeito que eu errei em Hamilton e queria terminar bem. Terminar saudável, sim. né? E aí eu fui até que bem, na primeira bateria acho que eu fiz 31º ou 30º e na segunda 24º. Eu tomei volta no finalzinho, eu tava bem mais solto, assim, bem mais acostumado. Claro, se eu tivesse mais tempo, conseguiria evoluir durante as etapas. Mais bem, melhor sim, fisicamente. Você... Mas assim, foi isso realizar um sonho e era o que eu tinha. Não estava preparado, mas estava lá, ia andar. Graças aos meus patrocinadores aí, todos ajudaram, a gente fez um esquema bem legal para participar. E fiquei bem contente, assim, de terminar as duas etapas, até queria ter voltado mais, minha moto tinha ficado lá. Mas aí começa a embolar a data aqui no Brasil, fica complicado, enfim. O calendário do Brasil é um calendário que é bem seguido à risca, assim, é fácil de você programar uma viagem para o exterior sendo piloto de motocross. Tipo, você tem que comprar passagem na semana para correr no sábado. Na semana, reza para o dólar estar num preço acessível na semana que você vai comprar. Né? Enfim, mas deu certo, eu consegui realizar esse sonho, foi bem legal, ter meu pai junto mais uma vez e... seu pai tá sempre junto. Né? Foi bem legal e foram 2 etapas bem legais, bem sofridas, mas bem legais. E agora... Como você tinha perguntado a preparação, como não sabia se eu ia correr ou não fiz nada. Moto inteira foi original. Coloquei meu guidão, foi clique aqui, clique ali, foi bem sofrido. Até a gente estava falando do Lipanovic, ele ficou comigo em Glen Helen do lado no box. Ele olhava para minha moto e falou, não, essa moto não tá original, né? Eu nem sabia que ia correr, eu peguei a moto e vim andar. Ele falou, não tem como. Ele falou, por isso você quase morreu em Hamilton, porque, a suspensão original não tem como andar, é impossível. Eu falei, não, tô me divertindo aqui, tá bom pra caramba. E agora, esse ano aí, quais são os seus planos esse ano? Esse ano você não vai correr, claramente, na verdade você até falou que ainda não sabe se vai voltar ou não, mas você tem algum plano fora da moto, algo do tipo que você está desenvolvendo? Como que... Então, como que tá? A minha ideia, assim, no esporte hoje, assim, Thales, claro, quando puder, que eu me sentir 100% recuperado, eu quero pegar uma moto, quero voltar a brincar, até mesmo para saber se eu vou conseguir andar... Ter condição de voltar. Me divertir, assim, saltar, fazer uma canaleta, andar do jeito que eu andava antes, claro, não pensando que eu vou acelerar o que eu acelerava, mas progressivo. Se eu puder voltar, do jeito que eu puder voltar, eu vou querer me divertir, esse é o principal. E quero continuar com a equipe, tem o Henrique vai continuar, vai correr o brasileiro. E agora também, com essa história do corona aí, eu até dei um tempo, eu até tinha voltado da aula, até eu ter alguns amigos que sempre me procuram para ir na pista junto. E com essa história do corona deu uma parada para evitar esse encontro e tal, mas agora, passando assim, eu quero voltar mais essa ideia de... Antes eu não tinha muito tempo, até não... Evitava um pouco mesmo, que o ano passado foi corrida enduro, motocross, mas quero voltar a frequentar a pista, dar umas aulas e tal, é uma coisa que eu sempre gostei. Tá no ambiente, né? Exato, frequentar a pista de novo. E esse ano, 2020, eu voltei a estudar, estou fazendo educação física. É um negócio que eu gosto bastante, sim, que eu me interesso. E também eu consigo me manter no meio, né? Não só na parte técnica, mas também com uma faculdade eu consigo usar os dois lados. E assim, claro, se eu conseguir ficar no meio do motocross, por essa parte, não só como piloto profissional, mas dando aula, treinando com a minha equipe, enfim, que eu conseguir e conseguir manter o nome no esporte é o que eu sempre fiz, né? Minha vida inteira dedicado a isso. Então, essa é a minha ideia, né? Se eu conseguir fazer isso, vai ser ótimo. Para quem não sabia que o Thales estava fazendo uma faculdade, se dedicando ainda mais na parte física, tá aí. Um cara que entende muito para quem precisar quiser evoluir no esporte, ter um avanço aí nas eu tô começando, né? já tô mais estudado. Thales, na verdade, queria te agradecer de você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Espero que você tenha gostado. Não, eu que agradeço. Mesmo. Valeu me tirar um pouco de casa, né? Tá direto em casa é chato, mas valeu pelo convite. E tamo junto aí. Quando tiver mais, só chamar. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Valeu.